E aí, pessoal, tudo bem? Professor André Valente, direto aqui do canal Fora da Caverna. Primeiramente, eu estou gravando aí hoje mesmo, no dia 25 de dezembro, e desejando a todos vocês aí um Feliz Natal. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje, sobre o Natal, né? O Natal hoje passou a ser essa festa aí, né, de reunir a família, de dar presente, de comer muito, de se vestir com roupa nova, né? Essa festa aí que tá ligado aí tem um valor cultural, tem um valor religioso, tem um valor social, né, um valor comercial, né? Tudo isso está agregado aí quando a gente fala de Natal, né? Mas ela tem uma história e uma origem, né? Essa história do Natal. Bom, o Natal, como nós conhecemos hoje, representa aí o dia do nascimento de Cristo, né? De Jesus Cristo, né? Então todo mundo conhece a história, né? Jesus Cristo, lá os pais dele estavam indo para Belém para participar do recenseamento, e aí não encontraram uma hospedagem. Maria estava em vias de dar à luz, e aí nasce Jesus, é colocado numa manjedoura. Depois ele recebe a visita dos magos do Oriente, que vêm e lhe trazem presentes. O seu nascimento é anunciado ali por anjos que vão avisar esses magos, e uma estrela guia esses magos até Jesus. Basicamente é essa história. Levam a ele os presentes, né? Ouro, incenso, mirra. É isso que está escrito lá nos evangelhos, é isso que representa o nascimento de Cristo. Tudo bem? Bom, mas essa história, na verdade, ela é inclusive anterior a Cristo. Acreditem se quiser. Bom, na verdade o que acontece, né, pessoal? Essa data, porque tem uma dúvida que fica aí como pergunta, né? O que tem a ver o dia 25 de dezembro com o nascimento de Cristo? Porque em nenhuma parte dos evangelhos da Bíblia, né, que narra essa história do nascimento de Cristo de diversas maneiras ali nos 4 evangelhos, em nenhum lugar está escrito aí a data do dia 25 de dezembro. Essa data, então, ela foi aí escolhida para representar o nascimento de Cristo. E escolhida baseada em quê? Pois é um pouco disso que eu quero falar para vocês, um pouco dessa história, né? Bom, até o final do século IV depois de Cristo, quando a Igreja Católica começa a se estruturar como instituição, né, o culto à figura de Cristo, né, e o culto a outras divindades, que depois foram chamados pela Igreja de forma pejorativa, né, de paganismo, eles conviviam, né? Esses cultos eles conviviam, inclusive no próprio culto cristão havia muitos elementos do paganismo, né? Danças, cantos, instrumentos, né? E é a partir do século IV que isso começa a se modificar, né? Que a ideia é separar mesmo o culto cristão do chamado culto pagão, que era o culto de outros povos ali, né? E nesse momento havia uma celebração ao deus Sol. Essa celebração que vinha lá da antiguidade, né, de outros povos, né? Muitos povos cultuam o Sol como um deus, né? Porque, na verdade, a ideia de cultuar deuses vem de povos muito antigos, né, que entendiam que a natureza e as suas forças, e o Sol é uma dessas forças, né, ele é onipresente, né, ele tem a ver com o plantio e com a colheita, tem a ver com o dia e com a noite, enfim, né? Como é um ser muito presente, muito poderoso, é um ser que acaba sendo divinizado aí no passado. Então, o culto ao deus Sol ele está presente em várias culturas, em várias mitologias, enfim. E é esse culto que é celebrado, na verdade, no dia 25 de dezembro. O culto ao Sol invicto, né? Que seria o que ali? Seria na verdade, esse culto vem da antiga Pérsia, né? Da antiga Pérsia, que cultuava um deus chamado Mitra. Esse deus era esse deus Sol, era o deus
que era um sol primordial ali, um sol que teria dado início à criação, um sol que era o poder que representava o poder celeste por excelência, né? E o culto no dia 25 de dezembro tinha a ver também com o solstício de inverno, que é quando a noite é um pouco mais longa, justamente porque o sol, né, tá mais distante ali, é onde começa o inverno. Isso no hemisfério norte, né? Para nós aqui no hemisfério sul, um pouco antes, no dia 21 de dezembro, começa o verão. Para eles, lá no hemisfério norte, começa o inverno. Então, essa data do dia 25 de dezembro tem a ver com esse solstício de inverno, né? E tem a ver com a narrativa desse deus Mitra, né? Que seria um deus que teria nascido nesse dia 25, dentro de uma gruta, sua mãe era também uma virgem, né? O seu culto é um culto que está relacionado também à colheita, ao plantio, né? Cultuar Mitra significava cultuar a fertilidade da natureza, a possibilidade do alimento, a vida, né? A vida de uma determinada maneira. E tem algumas coisas de Mitra que foram assimiladas à história de Jesus, como, por exemplo, o fato da mãe dele também ter sido uma virgem que recebeu essa bênção de ter um filho, né? Sol. O domingo era o dia sagrado para aqueles que cultuavam Mitra, né? Isso explica um pouco também porque que hoje o domingo, a palavra domingo, inclusive em português, vem de Dominus, lá no latim, que significa Senhor, né? Então o domingo é o dia do Senhor, que tradicionalmente, aí, principalmente na Igreja Católica, é o dia da missa, né? O principal dia da missa, né? O dia de domingo. Então esse é o dia do Senhor, né? Que seria ali, inclusive por isso é considerado o primeiro dia da semana, né? Ou seja, o início é como se a nossa semana representasse toda a criação, né? Existe toda uma alimentação sagrada dedicada a Deus Mitra, né? E que representa algo parecido com a Eucaristia, que é essa coisa de estar se alimentando, recebendo uma parte desse Deus, recebendo a divindade através de alimento, né? Mitra também tinha 12 discípulos que o seguiam e que o cultuavam entre os seus. Então nós temos aí alguns elementos que estão aí muito próximos. Esse culto ao deus Mitra, que veio da antiga Pérsia, né, passou também pela Índia, né, também tem um pouco esse culto também está localizado na antiga Índia e passa ali pela Pérsia, ele vai chegar a Roma, né, durante o período do Império, por conta da expansão do Império e tal. Esse culto, esse culto ele começa a se espalhar naquele tempo, né, e ele vai acabar se tornando um dos cultos mais celebrados, ou seja, uma das grandes religiões daquele momento, e vai concorrer com o cristianismo, que começa a se expandir também. Quando o cristianismo começa a se expandir, há uma concorrência aí, né? Então vai ser um culto que vai chegar até Roma. Em Roma, ele vai acabar se misturando ao culto a outros dois deuses que vieram do mundo grego, né? Que é o deus Hélios e o deus Apolo, ambos também relacionados ao Sol, ambos também são deuses chamados de deuses solares, né? Hélios seria aí um deus mais primordial, né? Um deus que teria participado aí da origem de tudo, né? Hélios representa ali o ocaso, esse ocaso que é justamente esse que é o pôr do sol, né? O morrer do sol, digamos assim, né? O fim do dia, que representa mais ou menos aí esse momento do solstício de inverno, e ele representa o calor, a luz, né, a vida, a fertilidade dos campos também. Por isso que o culto de Mitra vai acabar se aproximando desse culto aí também. E é a luz que afasta todo o mal, né? Vem para afastar a escuridão e o mal, né? Apolo já é um deus que surge posteriormente, que representa ali
a reflexão, a saúde mental, espiritual, a moralidade, representa a luz interior, né? Ou seja, uma coisa mais ligada à subjetividade. Apolo está ligado aos mistérios, Apolo ele está ligado à razão humana, né? Ele, como filho de Zeus, ele é um dos 3 filhos de Zeus, ali, dos principais, né? Irmão de Hermes e de Dioniso. Apolo, ele é aquele deus que ele é o intérprete das vontades de Zeus. Então, é por isso que o oráculo de Apolo é muito consultado para saber o que os deuses querem, principalmente Zeus, o grande deus, né? O grande e poderoso deus, né, na mitologia grega, que representava o trovão. Então era importante saber o que Zeus queria. Então ele é a voz de Zeus, ele traz esse saber de Zeus. Então olha só, né, todos esses elementos simbólicos vão ser agregados à história de Jesus. Existe um Jesus histórico, né, que é muito pesquisado aí, né? Mas na verdade o Jesus que é mais conhecido é o Jesus mítico, né? É a figura de Jesus como um grande mito, né? Da vontade de Deus encarnada entre os homens, né? Aquele que lá no Evangelho de João, né? Lá nos primeiros versículos, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 18, vai ser representado como o Verbo, né, que é o princípio criador, era o Verbo que estava com Deus e que se fez homem, e é o Verbo que sem o qual nada poderia ser feito, né? Então, ou seja, é aquele que dá início a tudo, então o princípio criador, tá? E que se faz luz, né? Nesse trecho que eu mencionei, João 1, de 1 a 18, ele aparece em vários momentos como a luz, e é uma luz moral, de novo, é a luz interior, é a luz que nós temos que adquirir para seguir no seu caminho, né? Então tudo isso vai estar associado aí à figura de Jesus. E lá no século IV, a igreja vai proibir, né, a figura do Papa, vai proibir o culto ao paganismo, né? Só que, como esse culto culturalmente já estava inserido na sociedade, né, poderia se proibir o elemento externo, aquilo que aparece, o elemento estético, mas não o elemento ético. Ou seja, aquilo que fazia parte da vida das pessoas. Então o que a Igreja Católica na prática fez foi assimilar esses elementos, e então surge aí o Natal, né, no dia 25 de dezembro, como a data de nascimento de Jesus. Jesus, que é o grande intérprete da vontade de Deus, assim como Apolo era o intérprete da vontade de Zeus, né? Jesus, que seria essa luz que está presente, que ilumina todos nós também, como se fosse o sol, né? Que é, segundo a narrativa cristã, é esse sol presente que ilumina todos, né? Assim como Hélios, assim como Apolo, assim como Mitra. Bom, o resumo da história é que o Natal, então, na sua origem, é o culto ao Deus Sol, é o culto à vida, é o culto à fertilidade, né? É o culto da alimentação, né? E ao longo do tempo aí foi sendo assimilado também pelo mundo capitalista, né? Como uma grande data comercial em que as pessoas, né, todo mundo gasta muito dinheiro, o comércio ganha muito dinheiro, o comércio de alimentos, o comércio de brinquedos, o comércio de eletrônicos hoje em dia, né, celular, computador, né, o comércio da beleza, do mundo da estética, porque as pessoas se arrumam, cortam cabelo, as mulheres fazem maquiagem, escova, isso, aquilo, faz a unha, tudo isso para poder passar a noite de Natal reunido com a família. Beleza? Então era um pouco isso aí, trazer um pouquinho aí mais de luz, né, sobre essa data aí que está tão presente na nossa cultura, mesmo que você não seja cristão, mesmo que você cultue outra forma de fé,
está presente, de alguma maneira a gente está inserido nisso, né? E por fim, gostaria de deixar só essa mensagem, né? Já que o Natal representa essa data em que as pessoas falam tanto desse espírito natalino, nós estamos precisando, né? Mesmo que nós não sejamos, não tenhamos aí o valor religioso do Natal, nós estamos precisando de um pouco mais de união, de um espírito de solidariedade, de um pouco mais de amor, né? Não gosto muito da palavra tolerância, mas estamos precisando da tolerância. Se não for possível amar, que seja pelo menos possível respeitar as pessoas. Ok? Então, um grande abraço aí, até o próximo vídeo.